Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um momento estar aqui nesta manhã para que glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Apesar de todas essas dificuldades, mas a igreja, ela não parou e a igreja, ela não pode parar. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo, capítulo 14, versículo 10. Êxodo capítulo 14, versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel lamentaram, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e deram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Para que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo por esta palavra, pois Israel estava passando por um momento ali muito difícil, num cativeiro, vivendo aprisionado no Egito, mas Deus, com o seu poder, Deus, com a sua força, com o seu braço, tirou Israel ali do Egito. Mas haviam ali muitas pessoas que já estavam ali reclamando para Moisés, dizendo que eles morreriam no deserto, disseram que eles cairiam por ali, que era melhor para eles morrerem ali no Egito, servindo o Egito, do que morrer no deserto. Mas Deus tinha um escape para Israel. Deus tinha um escape para aquele povo da qual era escolhido de Deus. E hoje nós estamos aqui como escolhidos de Deus para servir um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, aquele que vai nos livrar da morte e do inferno. Estes momentos que estamos passando, meus irmãos, é provação para alguns, mas é vitória para outros, porque Deus vai dar vitória para o seu povo. Deus sempre deu vitória para o seu povo. Ele sempre provou o seu povo. Ele sempre provou aqueles que servem, aqueles que buscam a sua palavra. Ele sempre provou, mas Ele está para salvar o seu povo. Ele está aqui para libertar, para restaurar, para curar, para dar vida e vida com abundância. Porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso, e Ele vai nos libertar, Ele vai nos dar o escape, Ele vai nos dar a libertação neste momento difícil. Estamos passando por momentos difíceis, mas Jesus Cristo é o nosso Salvador. Assim como Deus foi o Salvador de Israel naquele momento, Ele matou os egípcios, aquele mar fechou os egípcios, eles entraram no mar, porque era para a glória de Deus, era para a glória de Deus, era para a glória de Deus. Então tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, é para a glória de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos glorificar ao Senhor Jesus, vamos nos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor, assim como Moisés louvou ao Senhor, assim como Moisés levantou o povo e louvou ao Senhor naquele momento, pelo livramento que Ele deu quando atravessou o mar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Altíssimo Deus, mais uma vez nós nos colocamos em Tua presença e Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado, ó Pai, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos libertado, ó Deus, que o Senhor tem feito para o seu povo. E aqui nós vamos louvar o Senhor,
E aqui, ó Deus, nós vamos te glorificar. E aqui nós vamos te exaltar, Senhor. Receba o nosso louvor, ó Deus. Receba a nossa adoração, Senhor. Estamos aqui para glorificar ao Senhor, ó Deus. Receba neste momento, ó Deus, pois o nosso coração, ó Pai, está alegre, Senhor, porque o Senhor já nos livrou, porque o Senhor já nos libertou, porque o Senhor já nos restaurou. E estamos aqui apenas, ó Deus, para glorificar o Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o nosso libertador. Nós te adoramos, ó Deus, nós te exaltamos, ó Pai, e te glorificamos, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Nós temos motivos para louvar e bendizer o nome do Senhor, amém? O fato de nós estarmos aqui de pé, respirando, vivos, né? Com saúde, podendo vir até a casa do Senhor, podendo buscar a presença do Senhor, é um motivo já para nós agradecermos, para nós louvarmos o nome dEle, porque até aqui Ele tem nos guardado, até aqui Ele tem nos protegido, Ele tem nos livrado do mal. E que assim permaneça, assim conosco, como com a nossa família também. Que a proteção do Senhor, que o cuidado do Senhor permaneça conosco, permaneça sobre nós. Amém. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez e a agradecer. Eu quero te convidar, te desafiar a agradecer o Senhor. Onde você está e agora, você que nos assiste, você que está aqui na igreja, que você nesse momento diga palavras de gratidão ao Senhor, pelo cuidado, pela proteção dEle, porque Ele tem te livrado do mal, Ele tem estado contigo, te dando saúde, te protegendo, te guardando, você e a sua casa. Eu quero te convidar a, pelo menos há um minuto, você agradecer, você bendizer o nome do Senhor, você render graças ao Senhor pelo cuidado dEle para contigo. Agradeço, Senhor, abre os seus lábios, diga palavras que exaltem, que glorifiquem o nome dEle, pelo cuidado, pela proteção dEle, pelo amor dEle que te protege, que te alcança, que te livra. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos protegido. Nós bendizemos o teu nome, Deus. Nós louvamos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Nós louvamos ao Senhor pelo teu amor, pela tua proteção para conosco, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos bendizer o teu nome nessa manhã. Nós queremos exaltar o nome do Senhor nessa manhã. Nós queremos declarar palavras que dizem respeito àquilo que tu és, ao teu caráter. Seja adorado nessa manhã, Deus, através de cada um de nós. Que em cada lar que nos assiste nessa noite, o teu nome venha a ser engrandecido e glorificado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz.
Exalte o nome do Senhor nessa manhã. Engrandeça o nome dEle. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Aleluia, Deus. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que confiamos em ti, Senhor. Nós declaramos que servimos a um Deus que é verdadeiro, a um Deus que é invencível, a um Deus que é poderoso. Queremos bendizer o nome do Senhor nessa manhã, Pai. Queremos declarar que o nome de Jesus é poderoso. Queremos declarar que o nome de Jesus tem mais poder que qualquer mal, que qualquer maldição, que qualquer enfermidade, que qualquer problema. Queremos declarar
poder do nome de Jesus, o poder da pessoa de Jesus. Nessa manhã queremos reconhecer, Senhor, que Tu és poderoso, Pai, que Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia, aleluia. Eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, como esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Resgatar amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus. Ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome, declare, és invencível, invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória,
Aleluia. O teu nome é poderoso, Senhor. O teu nome é grande. O teu nome é maravilhoso. E nós queremos mesmo declarar, Senhor, que tu és digno de louvor, de honra e de glória. Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Nós queremos continuar exaltando o nome do Senhor, Deus. Aleluia, Jesus. Erga suas mãos, adore o Senhor, louve o Senhor aí na sua casa. Você que está aqui na igreja, exalte, celebre o nome dele nessa manhã. Aleluia, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Vamos declarar isso mais uma vez. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Teu nome, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Exalte o nome dele, engrandeça o nome do Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te declare santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Pai. Tu és santo, tu és grande, tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós queremos exaltar o nome do Senhor. Que o teu nome seja engrandecido nesse dia. Que haja um altar de adoração construído ao Senhor essa manhã. Seja entronizado em nosso meio, Deus. Seja entronizado em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Este é um momento em que nós separamos aqui para os dízimos e ofertas. E como diz a palavra, que já é bem clara, que cada um de nós venhamos a contribuir segundo o propósito do nosso coração. Não venha com tristeza, não venha por necessidade, mas venha com o coração aberto para a obra de Deus. Amém? Que todos venhamos a dizimar para esta obra. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, orar e agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Senhor Deus, nós colocamos aqui diante de Ti, Pai, essas ofertas, os dízimos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha fazer suprir, ó Pai, todas as necessidades, ó Deus,
sejam elas espirituais, ó Pai, sejam elas materiais, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, continua abençoando a tua igreja, Senhor, suprindo todas as necessidades do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar aqui o pastor Daniel, que estará nos trazendo a mensagem poderosa lá do trono do Senhor. Gostaria de orar pela vida do irmão para aqui. Deus Altíssimo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está, ó Deus, o teu servo, pastor Daniel. Deus, em nome do Senhor Jesus, peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha usar ele, Senhor, com poder, ó Deus, venha derramar sobre ele a unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre ele, ó Deus, o óleo da alegria, Senhor. Venha abrir, ó Deus, a porta da palavra, ó Deus, para que o Teu nome venha a ser glorificado, exaltado e engrandecido, ó Deus, do nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe, não, continue abençoando, né? Porque Ele é bom. Obrigado, Jesus, por poder estar aqui mais uma vez. Vamos ler a Bíblia, por favor. Acompanhem comigo, se você quiser e puder. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Vamos trilhar um caminho nas Escrituras e comentar sobre a confiança no nosso Deus. E com esta palavra, eu espero que Deus venha nos motivar, estimular, animar, a cada dia mais nós confiarmos nele, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas e que cada dia mais possamos crescer na presença dele. Capítulo 17, versículo 5. Livro do profeta Jeremias, do versículo 5 ao versículo 7. Louvado seja Deus. Os irmãos acharam? Amém? Então vamos ler. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força e que cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar dele. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto e na terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor e cuja sua fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano de seca, nem deixa de dar os seus frutos. Amém. Aqui, irmãos, no início, no versículo 5, existe um erro que muitas pessoas cometem dentro do cristianismo brasileiro, e que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram essa expressão que diz bem assim: maldito o homem que confia no homem. Quase todo mundo usa isso, né? Virou uma bandeira. E o duro que esse texto isolado dá a entender justamente isso. Que muitas vezes a gente vai e confia nas pessoas e essas pessoas nos decepcionam.
trai a nossa confiança. Aí vem um e diz, também, varão, você não escutou a Bíblia, diz, maldito o homem que confia no homem. Não é assim? Quem já ouviu isso? É um clássico isso, né? Mas o problema está em você pegar o texto isolado. E se você pega o texto isolado, sem contexto, você vai perceber que está escrito que maldito realmente todo homem que confia no homem. Mas é um pouco contraditório, porque se eu for levar literalmente esse texto isolado, sem o contexto, eu não vou poder confiar no meu pai. Eu não vou poder confiar no meu filho. Eu não vou poder confiar no meu líder, no meu pastor. Porque se eu começar a confiar nessas pessoas, eu vou me tornar maldito. Esse é o problema de se pegar um texto isolado, sem analisar o contexto, e de repente isso pode virar algo que é verdade dentro de você. De repente você já passa a não confiar mais em ninguém. Mas o texto não diz que você não pode confiar em ninguém. E nem tampouco que você vai se tornar maldito se você começar a confiar nas pessoas. Não. Ele está dizendo dentro do contexto, maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força e que aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, está debaixo de uma maldição todo aquele homem que começa a confiar nas suas capacidades. Está debaixo de uma maldição todo aquele homem que confia nos seus méritos, no seu braço, e começa a afastar o seu coração do Senhor. Não está dizendo que eu não posso confiar nas pessoas. Está dizendo da possibilidade de um ser humano entrar debaixo de uma vida amaldiçoada, quando ele começa a confiar nos seus méritos, nas suas capacidades, na sua força, nas suas realizações, nos seus bens, naquilo que ele possui. E isso levar o seu coração a se distanciar de Deus. É o maldito aquele que confia em si mesmo. E ele diz que essa pessoa, agora ele vai fazer um paralelo. Ele vai fazer uma comparação. É como uma árvore que está plantada no deserto. Ela vai secar, não vai perceber quando o bem chegar na sua vida. E ele vai habitar em uma terra desolada, salgada. Mas existe uma diferença daqueles que confiam no Senhor. O profeta quis ilustrar de que aqueles que confiam no Senhor começam a construir uma estrutura inabalável, uma estabilidade fora do comum. Ele começa a se tornar uma pessoa estável. E mais na frente nós vamos entender melhor. E para comparar o resultado de se confiar em Deus, ele fala, eu vou usar uma coisa para comparar o que acontece na vida daquele que confia no Senhor. Eu preciso fazer uma comparação para você entender. Eu vou usar uma árvore para comparar a pessoa que confia no Senhor. Ela é uma árvore que está plantada junto aos ribeiros e que as suas raízes elas estendem até as fontes de água. E mesmo no calor, mesmo na época da seca, mesmo fora da estação, as folhas delas não caem e ela não deixa de dar fruto. Uau, que estabilidade fantástica! Vocês já perceberam quando você chega perto do rio, no período da seca, e você olha na margem dos rios, as árvores que estão plantadas junto às margens dos rios, elas estão verdes. Elas não caem as folhas. Elas estão sempre verdes e produzindo os seus frutos. Mas aí você leva seus olhos mais distante, no período da seca, e as árvores que estão plantadas longe dos rios, elas estão secas, caídas as suas folhas. Então o profeta aqui agora usa essa figura de linguagem para dizer para mim e para você que se nós confiarmos em Deus,
Nós vamos adquirir uma estabilidade, uma estrutura que vai possibilitar para mim e para você uma estabilidade fora do comum, que nós não iremos sofrer com nenhuma variação daquilo que acontece ao nosso redor. Porque a árvore que está plantada junto ao ribeiro, vem a seca, ela continua bem. Vem a chuva, ela continua bem. Vem a dificuldade, ela está bem. Vem a prosperidade, ela está bem. Que estabilidade é esta? É que nós podemos permanecer bem, descansar em paz, em qualquer circunstância que venha sobre a nossa vida. Que estabilidade fantástica, a confiança em Deus pode oferecer a nossas vidas, mesmo nos tempos bons e mesmo nos tempos ruins. No Salmo 125, o salmista também quis comparar a estabilidade daquele que confia no Senhor. Aí ele disse: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como se ele tivesse chegar e dizer: salmista, defina para mim o que é a estabilidade de confiar em Deus. Eu vou usar uma forma de tentar explicar isso para você. Olhe para os montes de Sião. Aqueles montes já enfrentaram tantas adversidades, já enfrentaram as tempestades, os ventos fortes, já enfrentaram tantas coisas, mas olhe para eles. Eles estão lá, inabaláveis, firmes. Eles são constantes. Eles são firmes. Assim é aqueles que confiam no Senhor. Mas seria muita prepotência da minha parte chegar aqui com um discurso moral e exigir de todos vocês: confiem em Deus. Vocês têm que confiar em Deus. Mas aí eu posso gerar dentro de você uma contradição, porque você vai se perguntar: peraí, eu tenho que confiar em Deus. O pregador disse que se confiar em Deus produz uma estabilidade, produz uma resistência inabalável diante das circunstâncias, e mais, faz com que eu permaneça abundante, produzindo frutos. Mas como eu posso confiar em Deus se eu não conheço Deus? Como você vai confiar em alguém que você não conhece? É muito difícil, né? Chega uma pessoa lá na casa do pastor Valdoir: pastor, me empresta R$200 aí, sexta-feira eu te pago, pode confiar. O pastor fala: nem te conheço, você vai emprestar, pastor? Mas se chegar alguém que o senhor conhece e chegar e falar: pastor, me empresta R$200, sexta-feira eu pago o senhor. Aqui, irmãos, se o senhor tiver, o senhor vai emprestar, porque o senhor conhece, o senhor confia. É impossível, meus irmãos, vamos ser bem sinceros, confiar em alguém que você não conhece. Você confia nas pessoas que você não conhece? Eu não. Como que eu posso confiar em Deus? Como eu posso confiar nele se eu não conheço Deus? O interessante, irmãos, é que existem pessoas que são especialistas em conhecer tudo sobre Deus. Tudo que você perguntar para ele sobre Deus, ele sabe. Ele conhece Deus de ouvir falar sobre Deus. Ele conhece Deus de ler sobre Deus. Mas o que Deus quer fazer na nossa vida é subir a nossa vida um pouco mais o nível em que nós vemos conhecer a Deus não apenas de ouvir falar sobre Deus,
Não conhecer Deus apenas de ler sobre Deus, mas Ele quer nos elevar a um nível de conhecer Ele como Ele é, na sua integridade, no seu caráter, no seu amor, na sua justiça, nos aspectos de quem Ele é realmente. A própria Bíblia diz que Deus dá testemunho a respeito de um personagem chamado Jó, justo, íntegro, que se desviava do mal. Jó, quando ele começa a atuar em sua defesa, você lendo o livro, você vai perceber que ele tinha um conhecimento fantástico sobre Deus. Mas no capítulo 42, o conhecimento teórico dele a respeito de Deus sobe de nível. E ele mesmo diz: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. É este momento que eu quero viver na presença de Deus. É este momento que vai se desenrolar na minha vida e na sua vida, a partir do momento em que nós decidimos conhecer a Deus. Me lembro outro personagem, Moisés. Moisés já tinha visto o poder de Deus. Moisés já tinha visto os milagres que Deus fizera no Egito. Moisés já tinha visto as 10 pragas, ele tinha visto o livramento, quando Deus não matou os primogênitos dos judeus, os filhos dos judeus. Moisés já tinha visto o mar vermelho se abrir. Moisés já tinha visto o pão cair do céu. Moisés já tinha experimentado manifestações do poder de Deus fora do comum, que talvez eu e você nunca vamos experimentar. Mas um dia Moisés disse para Deus: eu quero mais. Eu já ouvi falar do Senhor, eu já vi a manifestação do Senhor, mas agora eu quero ver a tua face, eu quero te conhecer. Foi o que o profeta nos estimulou: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu não quero conhecer a Deus apenas de ouvir falar. Eu não quero conhecer tudo sobre Deus através da Bíblia. Eu quero conhecer Ele como pessoa, como um Deus real, vivo. Eu quero ter experiências, eu quero conhecer a sua integridade, o seu amor. E Deus fala: você quer me conhecer? Quero. Eu vou me revelar a você. Eu vou fazer você, cada dia mais, começar a confiar em mim. Eu vou fazer você se tornar inabalável, constante. Porque eu quero que você se torne isso. Porque você está em uma terra, você vive uma vida humana, em que você vai precisar de uma estabilidade. Porque o mal muitas vezes vai bater na tua porta. Abra por favor aí Filipenses capítulo 4. Outro texto que muitas vezes a gente pega e ele faz interpretações isoladas, triunfalistas, e pensa que viver o Evangelho é uma isenção total da adversidade. No versículo 13 de 4 de Filipenses é um texto muito conhecido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fantástico, né? Se você pegar esse texto, ele parece que é uma vida triunfante de vitória. Que você vai poder alcançar tudo, porque Deus vai te fortalecer. Mas vamos dar uma olhada melhor no contexto, para poder entender o porquê que Paulo faz essa declaração, de que ele pode alcançar todas as coisas, porque Deus é que vai fortalecer. Olha o versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Não vos declaro isso
por estar necessitado, por quanto eu aprendi a viver satisfeito sobre qualquer circunstância. Uau! Paulo começa a apresentar a estabilidade que ele tinha no Senhor. Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade. Sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo agora revela o mistério desses dois polos que ele viveu. E ao mesmo tempo ele permaneceu contente e satisfeito. Paulo agora, irmãos, ele apresenta dois polos, como posso dizer, o positivo e o negativo. Do extremo, de um extremo a outro extremo. Ele está dizendo: eu sei viver honrado por Deus. Eu sei viver exaltado por Deus. Mas eu também sei passar pelas privações, pelas humilhações, pelas perseguições e permanecer do mesmo jeito que eu sou. Interessante que é uma provação para algumas pessoas ser exaltado. Nós usamos um ditado popular e verdadeiro que diz: você quer conhecer realmente quem é o homem? Dê poder a ele. Exalte ele, honre ele, coloque ele em uma posição de poder e autoridade, porque lá você vai realmente conhecer quem ele é. É um dos extremos aonde o homem pode ser aprovado. Nem todos, infelizmente, podem passar pela prova da honra, porque lá pode revelar-se o que há de mais obscuro dentro do homem. Mas o outro extremo, da outra ponta, também Paulo diz: pega uma pessoa que está honrada, que está bem financeiramente, que está em posição de respeito, de poder, e joga ele na miséria. Lá também você vai conhecer quem ele é. Paulo está dizendo que a fartura e as privações, as dificuldades, podem nos revelar quem nós somos. E isso aconteceu literalmente na vida de Jó. Esse texto aqui, irmãos, que eu acabei de ler com vocês, é um resumo da vida de Jó. Quando Satanás aparece na presença de Deus, Deus faz essa pergunta: viste o meu servo Jó? Interessante, né? Presta atenção na declaração que Deus faz a respeito de Jó. Você viu o meu servo Jó? Interessante, meus irmãos, que mesmo Jó sendo milionário, próspero, rico, Deus o considerava como servo. Aí entra a história das provações de Jó, das perdas de Jó, da humilhação de Jó, aonde ele chega ao ápice da provação, de sentar em uma cinza e um caco de telho para coçar suas feridas. Mas lá no final de toda a provação, Deus chega para aqueles homens que acusaram Jó de estar naquela situação porque tinha cometido pecado, e fala: pega os animais e vai à presença do meu servo Jó. Você vê que o olhar de Deus a respeito de Jó não muda. Jó próspero, servo. Jó com a cinza e um caco de telho, leproso, servo. Os dois extremos da vida humana. Jó próspero,
servo. Jó na provação, servo. Deus disse, Jó consegue viver os dois extremos. Por isso eu permito você tocar na vida dele. Ah, mas ele é fiel porque o Senhor cerca ele de bênção. Não. Ele é fiel porque ele confia em mim. E você pode tocar na riqueza dele, você pode tirar tudo dele. Ele vai continuar a confiar em mim. Ele vai continuar a confiar em mim. Ele vai continuar sendo servo. Interessante é que confiar em Deus, meus irmãos, ela promete uma estabilidade fora do comum. Que você consegue ficar contente, satisfeito, descansar em paz em qualquer situação da sua vida. Tanto na prosperidade como na dificuldade da adversidade. Mas ela também, a confiança em Deus, não significa que é uma chave de prosperidade, que você aciona um botãozinho e tudo aquilo que você pedir a Deus, confiando, vai acontecer. Abra a Bíblia comigo, por favor, Daniel. Vamos ler a história de 3 homens que confiavam em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Olha o versículo 16. Se você puder colocar aí, meu querido. Daniel capítulo 3, versículo 16, 17 e versículo 18. Olha a estrutura desses homens. Quando eles estão para encarar a adversidade. Olha o posicionamento desses homens, pelo fato de confiar em Deus. Ele diz assim no versículo 16: então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: não precisamos defender-nos diante de ti. Ah, por que vocês não se encurvarem a adorar os meus deuses, a imagem que eu construí? Olha, nós não precisamos nos justificar diante de você. Versículo 17. Se formos condenados por isso, e nos lançarmos e sermos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar. Olha só, se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Olha o versículo 18. Abre aí isso, por favor. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ele diz: nós não precisamos nos justificar diante do Senhor. Nós confiamos, e é isso que nós queremos, que Deus nos livre da fornalha e nos livre da sua mão. Porém, se Ele não nos livrar, se Ele não nos salvar, nós não mudaremos de opinião. Nós continuaremos a confiar nele. Quem é, irmãos, que pode fazer tais declarações e vivê-las? Só quem confia a sua vida nas mãos de Deus. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Nós confiamos em Deus, Ele tem poder para nos livrar da fornalha. É isso que queremos. Mas a nossa confiança em Deus também nos permite a estar em paz, tranquilo, mesmo que Ele não
nos livre, mesmo que nós venhamos morrer nessa fornalha. E qual é a base dessa confiança? Porque nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós conhecemos o amor dele, a misericórdia dele, o caráter dele, a integridade dele. E por causa de confiarmos nele e de conhecermos quem ele é, nós já entregamos a nossa vida nas mãos dele. E se for para viver, viveremos. Mas se for para morrer, ele sabe o que está fazendo. A minha confiança em Deus pode me livrar do mal? Pode. Mas ela pode permitir que eu passe pela tempestade? Pode. E qual é a base disso? É o fato de eu conhecer a fidelidade do Deus que eu sirvo. É o fato de eu conhecer o caráter e a integridade do Deus que eu sirvo. É o fato de eu conhecer que Ele não é apenas Deus para mim, mas Ele é meu Pai. E que vai me levar muitas vezes a eu não compreender o que está acontecendo. Mas mesmo assim, eu vou continuar a confiar nele. Coisa linda, irmãos, foi quando Jesus chamou os apóstolos. Ele chegou à margem do mar e disse para alguns: vem e segue-me. E eles logo abandonaram as suas redes e o seguiram. Nós vamos tentar entender melhor algumas diferenças que existem entre fé, acreditar e confiar. Muitas vezes quando nós lemos essas três palavras na Bíblia, parece que é a mesma coisa, né? Fé, acreditar e confiar. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Qual é a definição de fé que todos nós conhecemos? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé faz eu me mover em direção a algo que eu não estou vendo. E como isso acontece em mim? A partir do momento em que eu ouço a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Esta fé faz eu me mover e caminhar em direção àquilo que eu não estou vendo. Mas eu espero que seja real. Eu confio que é real. O escritor dos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que Moisés saiu do Egito, caminhando em direção daquilo que era invisível, crendo no invisível como se fosse real. Como que alguém vai caminhar em direção ao que é invisível, como sendo visível? Para tentar entender melhor, as pessoas de outras cidades ouviam falar de Jesus. Por exemplo, uma pessoa que mora lá em São Paulo, que tinha uma enfermidade que os médicos não podiam curar. De repente chegava lá a notícia de que aqui em Cuiabá existia um homem chamado Jesus, que estava curando os enfermos, que estava curando os leprosos, ressuscitando os mortos, que estava fazendo coisas impossíveis para os homens. Aquela pessoa que estava lá em São Paulo, que já tinha gastado todo o seu recurso com a medicina, não tinha encontrado solução para o seu problema, ao ouvir que em Cuiabá tinha um homem, que se as pessoas tocassem na veste deles, eram curadas. Nasce dentro dele uma coisa chamada fé, e gera dentro dele uma coisa chamada esperança. E de repente ele sai de São Paulo, mesmo não vendo esse Jesus que pode curá-lo, mas que ele ouviu falar que ressuscitou mortos, curou leprosos, deu vista a cegos, e que só de tocar na veste dele era curado. Aquela fé que nasceu dentro do coração do homem, ao ouvir falar de Jesus, fazia ele sair de São Paulo e vir em Cuiabá. E quando ele chegava perto de Jesus e dizia: mestre, se o senhor quiser, tu podes me curar. Aí Jesus dizia assim: vai, a tua fé te salvou. Essa palavra vai só serve para quem já veio.
Jesus não disse fica aqui. Jesus disse vai, porque ele veio. A fé não é o que move Deus. A fé é aquilo que nos move. A partir do momento em que cremos na palavra do Senhor, que foi liberada ao nosso respeito. Não é eu que digo isso, é a palavra de Deus que diz isso. A fé é aquilo que move eu e você. Porque o escritor Tiago, o apóstolo, ele disse: a fé sem ações, sem obras, sem atitudes é o quê? Morta. A fé é diferente de acreditar. Acreditar é adjetivo de qualidade, de produto, de alguém ou de pessoa. Se você chegar para o diabo e dizer bem assim: você acredita em Deus, o que ele vai responder, irmãos? Eu acredito, e até estremeço. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou? Ele vai dizer: eu acredito. Você acredita que Deus é o Criador dos céus e da terra? Ele vai falar: claro, eu acredito. Mas você tem fé nele? Ele vai falar: não. Você confia nele? Ele fala: não. Certa vez, o pai tinha um filho que já tinha gastado muito dinheiro, buscado recursos para a enfermidade do filho em vários lugares. Mas um dia ele ouviu falar que existia um homem chamado Jesus que estava curando os enfermos. E a Bíblia narra essa cena. O homem foi em direção onde Jesus estava. Mas quando ele chegou lá, só estavam os apóstolos no pé da montanha. Jesus estava no monte orando. E trouxeram o menino e colocaram nas mãos dos apóstolos. E os apóstolos oraram para que fosse curado, mas nada aconteceu. E de repente aquele homem começa a ir embora. E Jesus desce da montanha e vê aquele alvoroço e pergunta: o que está acontecendo? Os apóstolos interferem rapidamente e dizem: Senhor, este homem tem um filho que tem uma enfermidade. Ele trouxe aqui, nós oramos, mas nada aconteceu. Aí Jesus se aproxima do homem e diz: o que está acontecendo? Conte para mim. Senhor, o meu filho tem uma enfermidade. E muitas vezes ele cai dentro do fogo ou cai dentro da água. Do nada. E eu já fui em vários lugares em busca de uma solução para esse problema. Eu já gastei recursos para tentar curá-lo. Mas nada melhorou a situação do meu filho. Olha só a pergunta que Jesus faz para o homem. Jesus não pergunta para ele: você tem fé? Jesus pergunta: você acredita que eu sou capaz de curar o seu filho? Você acredita que eu tenho capacidade, que eu tenho condições de curar o seu filho? E ele olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu acredito. Jesus não perguntou: você tem fé? E ele respondeu: sim, Senhor, eu tenho fé. Só que ele disse: você acredita que eu sou capaz, que eu tenho poder, que eu tenho todas as condições de curar o seu filho? Adjetivo de qualidade. Sim, eu acredito. Aí ele diz: mas porém, ajuda a minha falta de fé. Você nesse texto percebe que há a diferença nas duas palavras? No próprio contexto, o homem diz: eu acredito que o Senhor pode curar, mas a minha fé está fragilizada, porque eu já ouvi várias coisas que diziam que podia resolver o problema do meu filho. E eu fui de um lugar ao outro, mas nada aconteceu. Eu vim aqui agora, crendo que o Senhor podia curar o meu filho, que os seus apóstolos iam orar e meu filho ia ser curado. Eu vim pela fé, mas cheguei aqui e mais uma vez me decepcionei. A minha fé está fragilizada. Aí Jesus disse: vai, assim como você crê, vai acontecer. A fé faz a gente caminhar em direção ao invisível. A fé é aquilo que vai nos levar à presença de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Coloca aí, meu irmão, vamos ler o texto. Hebreus capítulo 11, versículo 6.
Olha para você ver que vai ter a distinção das duas palavras, que elas não são as mesmas coisas. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha só a palavra, creia que Ele existe. Você, pela fé, você agrada a Deus, mas você precisa acreditar que Ele existe. E que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Viu a diferença? Existe a palavra fé no texto, mas existe a palavra acreditar. Você tem que acreditar na existência de Deus. Você tem que ter fé, mas confiar é totalmente diferente. Certa vez eu ouvi uma comparação do que é confiar em Deus. Confiar em Deus é diferente do que ter fé, do que acreditar. É algo a mais. Existia um homem famoso mundialmente como equilibrista. E um dia ele lançou um desafio que ele iria atravessar 2 prédios enormes, muito altos, em Nova York. E a imprensa toda se mobilizou. Canais de televisão foram para lá, a multidão foi. A equipe estendeu o cabo e chegou a hora dele atravessar. Ele pegou uma vara grande, pisou na corda de aço, no cabo de aço. Imagine só a expectativa de quem estava lá. A imprensa dizendo, ele vai começar agora. E todo mundo apreensivo. E ele começa a caminhar. Mas lá, junto à equipe de apoio desse equilibrista, o pai levou o seu filho de 13 anos. E esse menino estava em um lugar privilegiado, ele estava em cima de um dos prédios. E o homem vai agora, atravessa de um lado. Eu fico imaginando na hora que ele dá uma balançada, o povo vai cair, todo assustado. E ele vai, atravessa e volta. Aí ele vai ali e pega um carrinho de mão. Chega para o menino de 13 anos que estava lá e diz, agora eu vou atravessar a corda, o cabo de aço, com um carrinho de mão. Você acredita que eu sou capaz? O menino diz, claro, eu acabei de ver o senhor atravessar, ir e voltar. Você acredita que eu sou capaz? Sim, eu acredito. Você acredita que eu consigo? Ele fala, sim, eu acredito. Ele fala, então entra dentro do carrinho. Ele, Senhor, acreditar que o Senhor é capaz, eu acredito. Mas confiar a minha vida nas tuas mãos é outra coisa. Acreditar em Deus é uma coisa. Agora, confiar em Deus é dizer, Senhor, venha o que vier, aconteça o que acontecer, dos 8 a 80, do 0 ao 100, na prosperidade ou na necessidade, na fornalha ou no deserto, na abundância ou nas privações. Eu preciso aprender a cada dia mais confiar no Senhor, para que eu possa permanecer inabalável. Senhor, revela-se a mim. Eu creio que o Senhor existe. Recompensa a minha crença na existência do Senhor. Recompensa a minha fé que tenho depositado no Senhor e na sua palavra. Ao longo da minha caminhada espiritual, dai-me o privilégio das experiências de que o Senhor está comigo. Manifeste milagres, maravilhas, livramentos. E isso, Senhor, vai contribuir quando o Senhor se revelar para mim, para cada dia mais eu confiar no Senhor. Eu quero nessa caminhada acreditar, confiar e crescer cada dia mais a minha confiança no Senhor. Mas isso só será possível, Senhor, quando nós começarmos a nos relacionar, o Senhor começar a se revelar a mim e eu vou conhecer quem o Senhor é. Vai chegar o dia, Senhor,
em que eu vou entrar dentro do carrinho de mão. Eu quero, Senhor, esse dia em que aconteça o que acontecer, a minha vida não vai sofrer oscilação. Um dia o profeta chegou para o irmão e falou: varão, eu vi você em cima de uma roda gigante. Eu falei: olha que profecia mais linda, né? E você estava embaixo da roda, mas de repente a roda começou a girar e você estava lá no topo. O irmão começou a chorar, falar em línguas estranhas, foi lindo. Só que o irmão esqueceu que a mesma roda que está ali em cima, ela vai voltar para baixo. Agora nós dentro dessa roda gigante, nós estamos lá em cima, glória a Deus. Graças eu te dou, Senhor. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Em ti confiarei e nada temerei, pois eu sei que vivo está. Oh, aleluia. Aí na hora que a roda chega lá embaixo, em ti eu confiarei. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, lá em cima, glória a Deus, aleluia. Lá embaixo, glória a Deus, aleluia. Lá em cima, glória a Deus, aleluia. É isso que Paulo diz: em tudo dai graça, na montanha russa, em cima ou embaixo no deserto, na provação ou na prosperidade. É isso que eu quero no Senhor: estabilidade espiritual, estabilidade na fé, para que nada me abale. É isso que eu quero de Deus. É isso que eu tenho tentado, esforçado a viver na presença de Deus. Eu estava comentando com o irmão Gabriel: eu não indico para vocês um caminho que eu não andei. Quando eu venho ministrar na igreja, eu não falo aquilo que eu não conheço, um caminho que para mim é desconhecido. Quando eu prego uma mensagem dessa para vocês, é algo que eu estou vivendo, me esforçando para viver. É algo que eu almejo viver. É uma verdade que eu estou pregando para vocês, mas ela tem que ser uma verdade dentro de mim. É isso que Jesus dizia: em verdade vos digo. A verdade que eu estou te falando, ela tem que ser uma verdade dentro de mim. Esse caminho que nos é apresentado pela palavra, de uma estabilidade fora do comum, para aqueles que confiam no Senhor, ao ponto de ser jogado dentro da cova do leão e dormir, ao ponto de ser jogado dentro da prisão, com a sentença de ser enforcado à noite, no outro dia, e fazer o apóstolo dormir. Eu não vejo outra resposta a não ser confiar a sua vida nas mãos de Deus. O que é capaz de fazer um homem ou mulher encarar a fornalha ardente? O que é capaz de fazer um homem ser lançado dentro da cova de leões famintos e dormir? O que é capaz de fazer um homem ser lançado na prisão e no outro dia ser enforcado e mesmo assim estar dormindo? O que é capaz de fazer um homem, mesmo com a água entrando dentro do barco, os ventos contrários, as marés altas, as ondas altas, aí você chega lá no barco, Jesus está fazendo o quê? Dormindo. O que faz isso? É só quem confia, irmãos. Se o barco afundar, amém. E se eu morrer? Amém. E se eu viver? Amém. Aquele hino é lindo, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer? Continua sendo Deus. Quando eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, vamos nos colocar em pé, por favor. Vamos orar juntos. E nesta oração nós vamos apresentar de novo as famílias que estão perdendo os seus entes queridos, para que o nosso Deus vá de encontro a eles, visite eles e conforte o coração de cada um deles nesse momento difícil. Como eu disse na última mensagem que preguei aqui, essas pessoas não são apenas números, são almas. Elas têm nome, sobrenome, elas têm pais, elas têm filhos, elas têm uma história. Não olhe para as notícias e veja só número. Veja que são almas que estão se perdendo, vidas que estão sendo ceifadas por essa tragédia.
e não seja despercebido em não conseguir sentir a dor dessas famílias. Não é fácil perder um ente querido. Só quem bebeu desse véu amargo sabe como é ruim. Que Deus conforte o coração de cada um deles lá. E que nesta caminhada espiritual que eu e você decidimos caminhar, vamos pedir a Deus agora: Senhor, revela-se a mim, para que eu possa te conhecer e cada dia mais confiar no Senhor. Ao ponto do Senhor de eu conseguir uma estabilidade fora do comum. Eu não quero viver mais essa vida de oscilação, de criança mimada. Ah, se Deus fizer, glória a Deus. Se não fizer, eu fico bicudo, não vou nem mais na igreja. Ah, se Deus fizer, amém, glória a Deus. Ah, se Deus não fizer, não vou nem mais no culto. Não. Se Deus fizer, amém. Se não fizer, amém. É isso que eu desejo para a minha vida. É isso que eu desejo para a vida de vocês. Para que em qualquer adversidade e circunstância da nossa vida, nós estejamos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Nós não podemos sofrer essas oscilações. Se está tudo bem, glória a Deus. Se está tudo ruim, vamos murmurar? Não. Não. Está tudo bem, glória a Deus. Está tudo ruim, vamos questionar? Não. Que Deus nos conduza na caminhada espiritual a essa confiança inabalável. Você deseja isso para a sua vida? Eu desejo. É isso que eu quero. Conhecer o Deus que eu sirvo, o meu Pai, e cada dia mais confiar nele. Entregar os meus caminhos a Ele e saber que Ele tudo fará. Senhor Deus, eu oro nesse exato momento e levo as minhas orações ao trono da Tua graça, a favor dessas famílias que estão perdendo os seus entes queridos. Nós não temos palavras que possam confortá-los, pois dura é a perda. Mas eu sei que o Senhor pode confortá-los. E pelo fato do Senhor não ser apenas Deus de perto, mas Deus de longe, aonde estiver essas pessoas, Senhor, visite elas, conforte os corações dela, para que elas possam passar por esse momento difícil que eles estão enfrentando nas suas vidas. Tem misericórdia da humanidade, Senhor. Tem misericórdia da humanidade, Jesus. Não está sendo fácil esse momento que nós estamos atravessando. Mas, Senhor, revela-se cada dia mais a Tua igreja, para que possamos cada dia mais continuar a confiar no Senhor. Até o ponto, Senhor, de nós alcançarmos uma estrutura inabalável, assim como os montes de Sião que não se abalam. Até o dia, Senhor, que nós vemos ser plantados junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem nas estações de seca e nem deixa de produzir os frutos. Senhor, nos ensina cada dia mais a confiar em Ti. Nós queremos Te conhecer. Revela-se a cada um de nós. Perdoa as vezes, Senhor, que nós, por não entendermos, desacreditar do Senhor, ao ponto de murmurar do Senhor. Perdoa as vezes, Senhor, que por nós não entendermos o Teu agir, nós começamos a questionar e a sofrer algumas oscilações e até o ponto de pensar em desistir. Perdoa, Senhor. Mas nesta hora nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo a necessidade que nós precisamos da estabilidade que só o Senhor pode dar a cada um de nós. Eu oro também a favor das vidas que vão assistir esse vídeo, essa mensagem, que ela possa produzir edificação em todos aqueles que estão vendo. Eu oro a favor dos meus irmãos que não estão aqui, mas estão nas suas casas. E quero Te agradecer pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer pela Tua graça, pelo Teu amor. Crendo nisso, nós Te agradecemos nessa manhã,
em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai. Antes disso, tem alguém aqui que não é cristão e gostaria de receber a vida de Deus? Ontem eu estava falando com o irmão. Muitas vezes a gente fazia o apelo e dizia bem assim: quem quer entregar a sua vida para Jesus? Que vida? Porque pela Bíblia só tem duas classes de gente: vivos e mortos espiritualmente. Espera aí, que vida que eu vou entregar para Jesus, sendo que Ele que tem a vida eterna? Então na realidade é: Jesus, me dá a tua vida. Me dá a vida, tu és a vida. Quem quer receber a vida de Deus que não é cristão está aqui. Se tiver alguém, vem aqui na frente. Os pastores vão orar, vamos orar por você, para que você receba a vida que Jesus disse: vida e vida com abundância. Se não tem, que Deus abençoe cada um de vocês. Voltem em paz para casa. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e até o arrebatamento da igreja. E quem acredita nisso diz amém. Vão em paz para casa. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia.